Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais na área de neurociência. E também trabalho com educação aqui no meu canal no YouTube e também no meu perfil no Instagram, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, não deixe de fazer isso porque eu coloco muita coisa legal lá que pode ser útil para você, tá certo? E eu vim aqui hoje para falar com vocês a respeito de algo muito comum, algo que muitas pessoas conhecem, tá bom? Uma doença que acomete, segundo uma pesquisa do IBGE em 2018, cerca de 6 milhões de brasileiros, pessoas que foram diagnosticadas com a doença, tá bom? Mas eu acredito que muitas outras pessoas carregam esse tipo de alteração aqui, então mesmo que elas não estejam na estatística, elas têm esse tipo de alteração, sofrem com isso, então é algo extremamente comum, tá bom? É das hérnias de disco que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então veja, eu acho que tem algumas coisas muito importantes a respeito dessa doença que não são explicadas para as pessoas, principalmente explicadas, né? Não são debatidas, comentadas, a gente não conversa sobre isso com algumas pessoas, principalmente com as pessoas que mais deveriam saber disso, que são os nossos pacientes. E eu acho que os profissionais que entendem a respeito disso aqui, os fisioterapeutas, por exemplo, eles não comentam com seus pacientes a respeito disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje, por causa de dois motivos. O primeiro é porque eles não entendem e realmente não sabem dessas informações, e o segundo é porque eles pensam que o paciente talvez possa não compreender o raciocínio. Então, no primeiro caso, não há muito que a gente pode fazer, né? Talvez procurar um outro profissional que tenha esse conhecimento. E no segundo caso, eu acho que a gente deveria evitar esse tipo de pensamento, porque isso é subestimar a capacidade cognitiva daquela pessoa que nós estamos atendendo. Ora, se o assunto for bem explicado, na maneira correta, qualquer pessoa pode entender e deve entender. A gente só precisa usar as corretas estratégias pedagógicas aí. Então é isso que eu vou tentar fazer aqui hoje. Por isso estou usando um quadro, estou usando um punhado de cores diferentes aqui, e é uma coisa muito importante e que qualquer pessoa pode entender. Ainda que você não seja da área da saúde, ainda que você não entenda absolutamente nada sobre o corpo humano, você vai entender completamente isso que a gente vai conversar aqui. Você vai ver. Então eu quero comentar com vocês sobre o porquê a hérnia de disco acontece. Por que nós temos um problema de herniação no corpo humano, né? Então, as hérnias elas podem existir em outros lugares que não na coluna vertebral. Essa é uma primeira coisa que você pode saber, tá? A gente tem hérnias, por exemplo, intestinais. A minha namorada fez cirurgia disso. Então, o intestino da pessoa, ele extravasa, ele rompe a parede abdominal e ele sai. A gente tem algo como se fosse uma íngua bem aqui embaixo, entre o abdômen e o quadril. Quando você apalpa, você consegue até sentir quando essa hérnia acontece. Então a pessoa tem que operar, o médico faz, né, o cirurgião faz o vedamento da parede abdominal e coloca aquela estrutura, que no caso é uma estrutura intestinal, para dentro. Então uma hérnia é qualquer coisa que parece que sai de um lugar onde ela estava e onde ela costuma estar, aonde ela precisa estar para que o corpo funcione bem, e ela vai para um outro ambiente que costuma ser o lado de fora, né? E frequentemente esse tipo de ação de sair daqui e ir para lá gera problemas. Então quando a gente fala de hérnia de disco, nós estamos falando de um cara. A gente deu um nome para esse cara, dá uma olhada. A gente está falando do disco intervertebral. Então é essa pessoa aqui, ó, disco intervertebral. E vamos parar e prestar atenção no nome do disco, o intervertebral. Ora, esse termo aqui me diz que ele está entre as vértebras do nosso corpo. É exatamente isso. Dá uma olhada. Aqui eu desenhei para vocês uma coluna vertebral. Um segmento da nossa coluna vertebral que eu vou dizer que é o segmento lombar da nossa coluna. Nós temos três segmentos: cervical, torácico e lombar. Então aqui nós temos o segmento lombar, que tem 5 vértebras, eu só desenhei 4, então você imagina que tem mais uma aqui embaixo, tá? Então de preto nós temos as vértebras, os corpos vertebrais, tá? E entre cada uma das vértebras nós temos de verde o disco que fica entre uma vértebra de cima e a vértebra de baixo. Beleza? E uma hérnia de disco, cadê meu pincel verde? Deixa eu pegar, pera aí.
Uma hérnia de disco, como eu expliquei para vocês, é quando o disco ele extravasa aquele ambiente que ele costuma ficar. Então é quando o disco ele faz isso aqui, ó. Ele cria uma bolinha aqui e aquele conteúdo que estava dentro do disco sai para fora. Sai para fora é pleonasmo, né? Se sai é para fora. Mas então ele sai, beleza? E Vitor, como que isso acontece? Vou te contar como que isso acontece. Então esse aqui é o disco vertebral. É como se eu pegasse essa coluna e eu te mostrasse ela assim, ó. Você está vendo por cima. Ele é redondinho assim. E esse disco ele é dividido em duas partes, principalmente, tá? Então a primeira parte é essa daqui, que é a parte mais externa. E a segunda parte é essa parte aqui, que é uma parte mais interna. Elas recebem nomes. Então a parte mais externa é chamado de anel fibroso. Isso porque a gente tem um punhado de fibra aqui circulando essa região mais externa do disco. E nós temos no centro uma região que é chamada de núcleo pulposo. Algumas pessoas chamam também de núcleo gelatinoso. Eu acho esse nome aqui mais legal. Então a parte de fora é anel fibroso, porque a gente tem um punhado de fibra, e a de dentro é chamado de núcleo gelatinoso, porque o conteúdo que está no centro do disco é como se fosse uma gelatina. É, como se fosse uma gelatina. E essa gelatina ela fica cercada por algo como se fosse uma cerca, um muro que mantém esse líquido. Não é exatamente um líquido, é uma coisa um pouco mais densa, tá? Uma gelatina mesmo. Reclusa e presa ali no centro. Mas o que é uma hérnia, Vitor? Agora em outra perspectiva, lembrando que aqui eu já expliquei para vocês olhando a coluna de lado, agora eu vou mostrar para vocês olhando a coluna de cima. Então uma hérnia é quando isso aqui acontece, ó. O núcleo gelatinoso, ele ganha acesso por alguma região do anel fibroso e manda parte da sua gelatina para o lado de fora. Muito bem, Vitor, eu entendi o que é uma hérnia vertebral. E por que ela é um problema? Porque ela causa tanta dor? Porque as pessoas sofrem tanto com as hérnias, né? Vertebrais. Então tá aqui, pessoal, a resposta. Ó. Acontece que atrás da nossa coluna, pessoal, nós temos uma estrutura, na minha opinião, na minha humilde opinião, a estrutura mais sofisticada que nós temos em todo o nosso corpo, que é chamado de nervo. Nervo, um tipo de nervo que ele vem desde lá da nossa cabeça até o nosso bumbum. Beleza? Então aqui é a parte da frente do corpo da pessoa, então a pessoa está olhando para cá, e aqui é a parte de trás. Então essa região aqui é a parte de trás do corpo dela. Atrás da nossa coluna nós temos essa estrutura nervosa. E em alguns casos, quando a gente tem uma hérnia, essa gelatina que saiu, ela bate, ela esbarra, ela gera atrito, deixa eu circular de outra cor, nesse nervo, que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Tá vendo que a gelatina bateu no nervo? E isso dói pra caramba, você sabe por quê? Porque é justamente essa estrutura aqui, que se chama nervo, que desloca tudo aquilo que nós sentimos. Então, sentimentos de tato, de temperatura, de pressão, de dor, tudo isso é transmitido por aqui. É uma via que sobe com as sensações para o nosso cérebro e desce com reações dessas sensações para os nossos membros. Então, quando eu encosto o meu dedo em uma estrutura quente, aí eu senti, bateu lá no meu cérebro, eu senti que está quente. Imediatamente desce uma informação mandando eu tirar o dedo, porque aqui está quente. Tudo isso transita por aqui. Então, quando eu tenho essa gelatina pulsando no meu nervo, eu começo a ter essas sensações ruins. Esses incômodos. O nervo ele começa a sofrer com essas pulsões, esses atritos aqui. Então, algumas pessoas ficam travadas na cadeira, né? Aquelas pessoas que trabalham muito tempo sentadas e têm hérnias, fica travada na cadeira, ela não consegue mais ter aquelas reações, o cérebro não consegue mandar informações para a perna para que ela se levante. Porque tem uma interrupção da via aqui, ó. A hérnia está interrompendo a via. Então tem pessoas que começam a sentir formigamento na perna,
interrupção da via. Tem pessoas que começam a sentir dor na perna, interrupção da via, e assim por diante. Vamos começar aqui a falar das primeiras informações mais importantes. Vitor, esse é o porquê a hérnia acontece. Muito bem. Mas qual é o motivo agora desse núcleo extravasar? Do núcleo que ficava muito bem recluso ali, sendo circundado pelo anel de fibras, ir para o lado de fora. O que acontece? Pessoal, então o lance é o seguinte, a nossa coluna vertebral, ela é uma estrutura que ela é super articulada. Cada um desses segmentos aqui, ó, é uma articulação. São regiões que têm a capacidade de articular, de se mover, tá? Então, se eu fizer uma contagem por alto aqui, eu vou dizer que nós temos mais ou menos 20 articulações na coluna. Segmentos ali que conseguem desempenhar movimento. E sabe qual que é o problema? Quando eles não desempenham. Quando esses segmentos que foram feitos para movimentar ou para receberem movimento, eles não movimentam e não recebem essa porção que deve ser, na minha opinião, diária de movimento. Então eu acredito, e a gente já tem comprovação disso, que o sedentarismo ou a falta de movimento, ainda que a pessoa não seja sedentária, ela faz alguma atividade física, mas a atividade física não consegue acrescentar movimento no segmento lombar da coluna, por exemplo, então esse tipo de situação contribui muito para que as hérnias aconteçam. Por quê, Vitor? Eu vou explicar. Então, atrás aqui da nossa coluna vertebral, nós temos vários músculos. Músculos que passam aqui, e nós temos músculos também na frente da coluna vertebral. Quando nós não movimentamos esse segmento da coluna, os músculos e a articulação em geral dessa região, eles acostumam com aquela condição do segmento vertebral. Então, quando a gente movimenta, a gente estica os músculos, nós alongamos os músculos, a gente alonga e contrai. Alonga e contrai. Isso é movimento. Alongar e contrair os músculos. As articulações, elas movimentam também. E durante esse movimento, elas produzem líquido sinovial que hidratam esses discos intervertebrais, eles ficam hidratados. Então essas coisas acontecem, mas quando a gente mantém a coluna, um segmento da coluna lombar, por exemplo, parada por longos períodos, então você é uma pessoa que você trabalha sentado lá 6, 8 horas por dia, você não faz atividade física nenhuma, você não sabe nem o que significa alongar na sua vida, você não faz absolutamente nada, você acumula uma quantidade gigantesca de tensão na sua coluna. E isso, aumentando a tensão, a gente aumenta também as pressões, a pressão desse segmento. Porque os músculos eles ficam super duros, rígidos, contraturados. A articulação ela quase que vira um osso. Uma articulação que é um tecido molinho, por você não colocar movimento nela, ela quase que ossifica. Então, na hora que você faz qualquer movimento, que é o gatilho para a lesão, né? Você faz uma flexão muito rápido para pegar alguma coisa no chão. Você tira um peso muito grande do chão. Na hora que você faz esse movimento, por causa desse aumento de tensão e de pressão dentro da articulação, esse núcleo gelatinoso vem para fora. Por causa disso aqui. Qual que é a diferença das pessoas que fazem atividade física regularmente, que alongam essas estruturas, que mexem bastante a sua coluna, giram a coluna, flexiona a coluna, estende a coluna, lateraliza, pessoas que se movimentam. Pessoal, nós somos feitos para movimentar. O nosso corpo é um corpo extremamente complexo, nós temos centenas,
Se não tiver centenas, nós temos várias dezenas de articulação por todo o nosso corpo. Um corpo tão articulado assim não pode ficar parado, ele não deve ficar parado. Nós temos todas essas capacidades aqui por um motivo. É para que a gente se movimente. Vários dos problemas e das complicações que os seres humanos têm hoje é por falta de mobilidade, por falta de movimento, por falta de exercício. Então, quando a pessoa ela se exercita, ela tem uma flexibilidade absurda na coluna. O disco e as vértebras dela estão acostumados a dobrarem, a rodarem, a mexerem. Isso é comum, eles fazem isso o tempo todo. E por fazer isso o tempo todo, o anel que fica ali entre os discos, ele fica acostumado, ele está habituado a suportar todas aquelas forças de movimento. Mas quando a pessoa não tem esse costume, as tensões aumentam, os encurtamentos acontecem, as contraturas acontecem, as rigidezes acontecem, as articulações, as facetas da vértebra. Nós temos articulações aqui, ó, no canto da vértebra, que eu já vou mostrar para vocês isso aqui. São chamadas de facetas. E as facetas é um lugar de contato entre uma vértebra e outra. Essas facetas, elas começam a criar ali artrites, né, inflamações nas articulações. Então, na hora que você desempenha aquele gatilho, tira o peso do chão, faz um movimento muito rápido, o núcleo vai para fora. E o núcleo indo para fora, pode ser que ele pegue no nervo. Vitor, por que você está falando que pode ser? Não necessariamente se eu tiver uma hérnia, não significa necessariamente que se eu tiver uma hérnia eu terei dor. Justamente, é isso que eu estou falando. Sabe por quê? Agora nós vamos vir para essa peça aqui. Isso aqui, galera, é uma vértebra vista de cima. Aqui a gente está vendo de lado, agora eu peguei e virei a coluna para vocês. E vocês vão ver uma vértebra assim, ó. Aqui nós temos o corpo da vértebra, que é essa região aqui que eu desenhei para vocês, corpo vertebral. E aqui nós temos um buraco. Nós temos um buraco nas vértebras, que é chamado de forame vertebral. Vamos botar aqui, forame vertebral. Não se preocupa com esses nomes não, tá, pessoal? Você não tem que saber isso não, só estou querendo ser um pouco técnico aqui com vocês. Mas o lance é que o nervo ele passa por dentro desse forame vertebral. Aqui, esse nervo que vocês estão vendo descendo aqui, ó, ele está passando aqui, por dentro do forame, vindo da nossa cabeça, descendo para o bumbum. Então, galera, oh meu Deus, coloca, agora pega o núcleo pulposo. O núcleo pulposo pode ser que ele extravase para cá, ó. Aqui em cima do corpo vertebral tem um disco, né? Imagine que esse disco está aqui em cima. Pode ser que o núcleo pulposo ele extravase para cá, ó. Essa região que não pega o nervo, não pinça o nervo. Então isso é extremamente comum. Você faz uma imagem lá na sua coluna, uma ressonância magnética, e seu médico vira para você e fala assim: tô vendo aqui 2 hérnias de disco. Aí você já desespera. Puta merda, hérnia de disco. Tô ferrado. Mas por que diabo você acha que você tá ferrado? Até aquele momento que ele te deu aquele diagnóstico, você nem sabia que você estava com hérnia. Às vezes você não estava nem sentindo dor. Na hora que ele fala, você tem 2 hérnias de disco. Aí começa a dor, né? Você fala assim, nossa, tá doendo aqui agora, caramba. Aí o médico vira na hora e fala assim, vamos ter que operar. Aí que você começa a sentir dor mesmo. Nossa, é por isso, tá doendo demais, não sei o quê. Pessoal, não. A gente só vai ter dor se houver pensamento. Se esse núcleo gelatinoso, ao extravasar, prejudicou alguma outra estrutura ali adjacente. Se ele não fez isso, você não vai sentir absolutamente nada. Você vai viver o resto da sua vida com 2 hérnias na sua coluna. Então não é porque tem um diagnóstico, 2 hérnias de disco, que você tem que operar, não. E ainda assim, se o disco saiu e pinçou o nervo, Vitor, eu tenho hérnia e está pinçando o nervo. Pasmem, também não significa que vocês precisam operar, não. Porque um fisioterapeuta pode te ajudar com isso aqui, com um tipo de tratamento que não é cirúrgico, é chamado de tratamento conservador. Eu não gosto muito desse termo porque um tratamento conservador literalmente seria não fazer nada, né? Seria te deixar parado.
Mas não é conservador o tratamento fisioterápico, apesar de ser chamado assim. Sabe por quê? Porque a gente faz muito exercício. O fisioterapeuta te coloca na maca, mobiliza. O que é mobilizar? É acrescentar movimento nas regiões certas, aquelas regiões que estão há muito tempo sem se mover, muito tempo. Então ele mobiliza essas regiões, acrescenta nessas regiões a quantidade de movimento que ela precisa para ela começar a se habituar a essa situação de movimento. E a gente começa a diminuir isso aqui, ó. Diminuir as tensões e diminuir a pressão intraarticular. E com o passar do tempo, com o passar das sessões, esse núcleo ele vai voltar a ficar recluso aonde ele estava. Movimento, pessoal. Esse vídeo aqui é principalmente para te dizer uma coisa. Muitos casos de hérnia de disco podem ser resolvidos com movimentos bem aplicados. Eu costumo brincar com alguns colegas meus de profissão dizendo que é muito fácil ser fisioterapeuta. Não é difícil não, sabe por quê? Porque a maioria dos pacientes que chegar no seu consultório e você simplesmente botá-los para trabalhar, para fazer exercício, eles vão sair do consultório se sentindo melhor. Quase todos os tratamentos, tratamentos fisioterápicos, eles terão exercícios físicos inclusos no projeto de tratamento, na conduta terapêutica, o que a gente chama de cinesioterapia. É a terapia pelo movimento. Ainda que não seja só cinesioterapia, que não seja só exercício, talvez seja exercício e termoterapia e acupuntura, terapia manual, você pode colocar várias outras coisas no tratamento, mas a cinesioterapia ela vai estar, e é muito bom que esteja, inclusa em quase todos os casos, em quase todos os pacientes que chegam num consultório aí de um fisioterapeuta qualquer. É muito bom, porque uma vez que essa pessoa que não faz movimento começa a fazer, ela vai se sentir melhor. Eu espero que você duvide de mim. Eu espero muito que você duvide de mim, que você me coloque à prova. Faz um teste. Às vezes você recebeu um diagnóstico, Vitor, estou com hérnia, minha cirurgia está marcada, isso aí que você está falando é uma bobagem. Faz um teste. Durante 10 dias, tenta levantar 1 hora mais cedo, 1 hora, e faz uma caminhada por 45 minutos. Depois você para no 45º minuto, toma um banho e você vai fazer aquilo que você faria naturalmente. No final dos 10 dias, veja se você não vai estar se sentindo melhor simplesmente por você ter caminhado. Não é fazer muita coisa não, ter caminhado. Me coloca à prova. Os médicos, eles usam de algumas situações que são muito convenientes para eles, tá? Então, outra coisa é o receitamento de medicamentos de alto custo. Então, assim, são remédios que prometem coisas que nem quando eles são testados, eles comprovam aquilo que estão dizendo. Então, remédios como Artrolive, tem um outro ali que me mandaram um nome, Piascledine 300, medicamentos que custam em torno de 100 a 200 reais e o paciente tem que tomar todos os meses. E eu fui dar uma olhada nos estudos, esse Artrolive que eu estou falando para vocês. Os estudos mostraram que pessoas que tomaram placebo, que é um medicamento que não tem princípio ativo nenhum, e pessoas que tomaram esse medicamento Artrolive, eles tiveram os mesmos resultados. Os dois grupos tiveram exatamente os mesmos resultados. E como que vocês estão me vendendo uma caixa de remédio de 100 reais falando que eu vou me sentir melhor? Não é melhor eu tomar um bago de feijão? Me dá um placebo custa muito mais barato. Mas isso compensa, é o que eu estou falando, isso compensa para o médico, talvez eles ganhem comissão, isso compensa muito para a indústria farmacêutica, são medicamentos caros e que deixam idosos, pessoas que sofrem com problemas articulares, dependentes desses medicamentos. Faz um teste, eu estou torcendo para você duvidar. Procura um fisioterapeuta e faz 5 sessões de fisioterapia. Procura um fisioterapeuta que trabalha baseado em evidência, um fisioterapeuta que entende de biomecânica, que entende de neurofisiologia e faz 5 sessões com ele. Vê se você não vai se sentir muito melhor, mesmo recebendo um diagnóstico que aterroriza tanto quanto aquele ali.
E se você é fisioterapeuta e está me escutando, você deve isso ao seu paciente. Você precisa se preparar para dar ao seu paciente aquilo que ele precisa, usando aquilo que deve ser usado, não importa o que te custe. Então veja, o seu diploma é de fisioterapia, não é eletroterapia. Não, eletroterapia é apenas uma ferramenta da sua caixa inteira de ferramentas. Então para de ficar resolvendo dor, é só dor, só coloca TENS, analgesia, analgesia, analgesia. Vamos tratar a causa da doença. Vamos tratar a hipomobilidade daquele paciente, vamos reeducar aquele paciente. Talvez em uma sessão de 60 minutos você precisa passar 40 minutos sentado com o paciente na mesa, explicando para ele isso aqui, ó. Você está sedentário, você precisa começar a se exercitar com frequência, você precisa dormir melhor, você precisa evitar a todo custo situações de estresse, porque o estresse faz isso aqui, tá? O estresse aumenta a tensão de uma forma absurda. Então é muito comum as pessoas terem crises dolorosas de hérnia de disco em momentos de estresse. A tensão fica absurda, né? Então no momento que a pessoa está estressada ali, ela liga uma parte do sistema nervoso dela, que é chamado de sistema nervoso autônomo simpático, e joga várias substâncias na corrente sanguínea que deixa aquela pessoa em um estado ali de ou eu tenho que fugir ou eu tenho que lutar. Que é o que a gente chama de luta ou fuga. E o corpo dela, nessas condições, ele fica completamente tenso. Tenso. E esse aumento de tensão em uma estrutura que está comprometida pela falta de movimento ou de mobilidade pode gerar problemas. Então, 40 minutos de reeducação. Que se dane, que passe 60 minutos, uma sessão inteira. Senta com o seu paciente e fala assim, hoje a gente só vai conversar. Eu vou te explicar umas coisas bem legais que vão te ajudar, inclusive você se livrar de mim. Você parar de me pagar todos os meses os valores dessa sessão aqui. Reeducação, pessoal. Tratar um paciente é você ensinar ele a se tratar. É o que a gente chama de autocura, né? Nós somos facilitadores, nós enquanto terapeutas. Nós somos facilitadores do método terapêutico. A gente ajuda o paciente a alcançar a cura. Não é verdade? E para isso a gente precisa investir em educação. Muito bem, então eu já falei tudo que eu tinha para falar com a maioria de vocês que estão me assistindo. Já falei com o paciente, expliquei essas coisas aqui da forma mais simples que eu consegui. Já falei com os fisioterapeutas e eu quero terminar esse vídeo aqui falando com os médicos. Vocês, médicos ou estudantes de medicina, né? Pensem muito bem antes de prescrever cirurgia, antes de falar para o seu paciente que ele está precisando, que ele vai precisar passar por um procedimento tão invasivo como são as cirurgias para tratar hérnias de disco. Primeira coisa que você tem que se perguntar é, essa hérnia, essa alteração está prejudicando o meu paciente? Porque se ele tem hérnia, se saiu lá no laudo da imagem, hérnia de disco entre L2 e L3, hérnia de disco entre C1 e C2, se tem hérnia e não está prejudicando, não está gerando dor, disfunção para o seu paciente, você não precisa intervir de forma curativa, talvez intervir de forma preventiva. Reeducar, gastar tempo na mesa com ele, explicando as coisas para ele, pode ser. Mas antes de recomendar a cirurgia, pense bem. Sabe por quê? Porque os médicos, sabe o que eles fazem? Um procedimento cirúrgico para tratar hérnia de disco, eles fazem isso aqui, ó. Eles colocam um pino aqui, pino aqui, pino aqui, uma chapa aqui, que estabiliza completamente segmentos da sua coluna. Na hora que coloca esse pino aqui, rasga um tanto de músculo. Tem médico que mexe em nervos que estão saindo daqui, ó. Sai outros nervos aqui da coluna vertebral. Coloca chapa, coloca pino, machuca o negócio todo. E adivinha, o pino dificulta ainda mais a aplicação de movimento na estrutura. Olha que loucura! Grandes partes das hérnias de disco acontecem por causa disso. Falta de movimento. E sabe o que os médicos fazem? Estabilizam a região. Vou colocar pino e uma chapa ali que aí vai ficar paradinho, vai ficar estabilizado e não vai ter mais hérnia nenhuma. É o que eles pensam. Quando o que precisa ser feito é justamente desestabilizar a estrutura, ou seja, acrescentar movimentos precisos, né, nas amplitudes e nos eixos corretos de movimento, para que a hérnia deixe de existir, né? Para que as estruturas que estão envolvidas funcionem da maneira que devem funcionar. Mas não, eles fazem exatamente aquilo
que já está acontecendo na estrutura, que é a falta de movimento, eles intensificam e é justamente isso que prejudica. Então não é raro a pessoa ser submetida à cirurgia e não ficar livre de dor. Pelo contrário, depois que fez cirurgia, cai na mão de um fisioterapeuta, o fisioterapeuta tem que fazer isso aqui, ó, para tratar. Terminando falando com os médicos, pensem muito bem no seu paciente. Tá? Fazer uma cirurgia aí por um convênio, botando 15, 20 mil reais no bolso. Se for particular, coloca 40, 45 mil reais no bolso. É muito bom. Tá? Eu não estou sendo hipócrita aqui falando que eu não queria 45 mil reais, não. Eu queria, claro, queria muito 45 mil reais, mas a diferença entre eu e vocês médicos que fazem esse tipo de prescrição à toa é o que, a que custo vocês fazem isso. Tá? O custo de vocês fazerem isso é o bem-estar de uma vida, é o bem-estar do paciente. Para que vocês coloquem 45 mil reais no bolso, não vale a pena não. Isso não pode valer. E para terminar o vídeo eu vou deixar vocês aí com o decreto, com o discurso que Hipócrates fez. Hipócrates foi conhecido como o pai da medicina, então veja o que ele escreveu para os profissionais que são chamados de médicos seguirem aí hoje. Beleza? Para que vocês entendam, vocês médicos, o que vocês precisam saber e para que vocês, pacientes que estão me assistindo, saibam o tipo de profissional que vocês devem procurar. Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado. Tchau.